Nessa videoaula, nós vamos ver os números quadrados perfeitos e a raiz quadrada, né? Ou seja, como extrair a raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Bom, primeiramente, 450 é um número quadrado perfeito? Como que a gente faz para saber isso? A gente vai decompor o 450 em fatores primos, né? Então a gente escreve o 450 e faz segmento de reta. Bom, primeiramente, 450 dá para dividir por 2? Dá. 450 dividido por 2 é 225. 225 termina em um número ímpar, né? Por 2 não dá mais. Mas se eu somar 2 mais 2, 4, mais 5, 9, 9 é múltiplo de 3, dá para dividir por 3. 225 dividido por 3 é 75. 75 dá para dividir por 3 ainda? Dá. Vai dar 25. 25 não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. 25 por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Veja como ficou a decomposição. Aparece o 2 uma vez. Aparece o 3 duas vezes. E o 5 duas vezes. Para que um número seja quadrado perfeito, é necessário que os expoentes sejam todos números pares. Não é o caso do 450. 450 tem expoente 1, e o expoente 1 é ímpar. Então, esse número não é quadrado perfeito. Até porque se eu fizer a raiz quadrada de 450, usando uma calculadora, eu vou obter um número 21,213203, tá? Eu não tenho um número exato, né? Continuando então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai verificar se o 1600 é um quadrado perfeito. Então a gente pega o 1600 e decompõe ele também em fatores primos. Então a gente começa dividindo 1600 por 2, dá 800. 800 dividido por 2 dá 400. Por 2, 400 por 2, 200. 200 por 2, 100. Por 2 de novo, dá 50. 50 dividido por 2 é 25, que vai dar para dividir por 5, né? 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Chegou no 1, acabou. Bom, vamos ver como é que ficou a forma fatorada. Aparece o 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aparece o 5. Quantas vezes? 2. Notem agora que os expoentes 6 e 2 são números pares, então eu só tenho expoentes pares. Isso significa que esse número é um quadrado perfeito. Tá? E ele sendo quadrado perfeito, se eu fizer a raiz quadrada de 1600, eu posso escrever a raiz quadrada de 2 à sexta por 5 ao quadrado, né? Aí o que a gente faz? Para eliminar a raiz, eu divido os expoentes por 2. Então, o 2 aqui eu copio, 6 dividido por 2 é 3. O 5 eu copio, 2 dividido por 2 é 1. Aí é só ver, 2 ao cubo é 8, 5 elevado a 1 é 5, 8 vezes 5 é 40. Então, a raiz quadrada de 1600 é 40. Se eu fizer 40 vezes 40, eu vou obter 1600. Tá? Então, dessa forma, como vocês viram aqui, eu posso extrair a raiz quadrada de números quadrados perfeitos, né? Então, ele pede aqui, ó, no exercício C, raiz quadrada de 625. Se o 625 for um número quadrado perfeito, eu consigo, então, fazer a raiz.
Como? Vamos lá, 625 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, eu vou dividir por 5. 625 dividido por 5 dá 125. E continua dividindo por 5, vai dar 25. 25 dividido por 5 é 5, 5 dividido por 5 é 1. Então, o que aconteceu? A raiz quadrada de 625, eu posso escrever a raiz quadrada de 5 elevado à quarta, né? Aparece o 5 quantas vezes? 4 vezes. Para eu tirar a raiz, então, o que eu faço? Eu copio o 5 e eu divido o 4 por 2. Sempre dividindo por 2. 4 por 2 dá 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Porque se eu fizer 25 vezes 25, ó, 5, 5, 25 vão 2. 5, 2, 10 e 2, 12. Põe um 0 aqui. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando. 5, 2, 6, olha. 25 vezes 25, 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Beleza?